Obrigado, que o Senhor nos resgatou. Tu és santo, Tu és digno. Não há outro como o Senhor nosso Deus. Digno de toda a honra, digno de toda a glória, digno de todo o louvor. Porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Grandes são as suas misericórdias. Grandes são as suas misericórdias. Não somos consumidos porque somos bons ou porque fazemos coisas boas. Não somos consumidos por causa do Teu amor, da Tua misericórdia. Por isso nós clamamos, nos resgata, Senhor. Vem com o Teu amor, resgata-nos, Senhor. Nos humilhamos diante do Senhor. Nos humilhamos diante de Ti. Obrigado, Senhor, por nos resgatar. Obrigado. Jesus, nós Te amamos. Eu clamei, me ouviste, viestes me resgatar, contigo eu quero estar. Eu clamei, me ouviste, viestes me resgatar, contigo eu quero estar. Tu és lindo, Jesus. Santo. Toma o seu lugar, pega a tua Bíblia um pouco. Aleluia. Santo. Xerecalabás. Santo, 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 santo. Pode acender as luzes aí, por favor. Queria que você prestasse toda atenção hoje. Pegasse a sua Bíblia, seu caderno de anotação. Amém? Glória a Deus. Abra comigo primeiro no livro de Hebreus. Quero falar um pouco sobre voto. Amém? Eu vou pedir para as mães que ficam com os filhos sentar nas últimas fileiras, não colocar mais cadeira lá na parede. Amém? Porque pintou essa parede faz 2 semanas, já está toda machucada. Isso, por favor. Nós vamos falar nessa noite um pouco sobre voto, sobre adoração, de uma forma bem bíblica para que todos possamos entender. A palavra de Deus, ela é imutável, amém? Ela não muda. Ela tem resposta para tudo. Hebreus, no livro de Hebreus, no capítulo 6,
Mesmo que o Carlos esteja colocando aqui atrás, eu gostaria que você também abrisse na sua Bíblia. Se você tem um marcador, marque. Portanto, que todos prestem atenção, até mesmo as mães que estão com as crianças, não se distraiam, preste total atenção. Diz assim, Hebreus capítulo 6, nós vamos ler a partir do verso de número 13. Pode colocar na versão mais antiga, aquela lá. Diz assim, porque eu não sei se ali vai estar igual está aqui, né? Mas eu vou ler aqui. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não havia alguém maior por quem jurar, Deus jurou por si mesmo, dizendo, certamente eu te abençoarei e grandemente te multiplicarei. E assim tendo Abraão perseverado pacientemente, ele alcançou a promessa. Deus faz uma promessa para Abraão, condicional a um voto, a uma aliança. E tendo Abraão esperado o tempo, esse voto, essa promessa, ela se cumpriu. Amém? Verso 16, é o mais importante agora, o 16. Porque os homens verdadeiramente juram pelo maior, e o juramento de confirmação é, para eles, o fim de toda contenda. Amém. Verso 17. E assim Deus, desejando mostrar mais abundantemente aos herdeiros da promessa. Quantos são os herdeiros da promessa? A Bíblia fala que nós somos herdeiros de tudo que Jesus conquistou. Nós também agora estamos agora debaixo da promessa de Abraão. A Bíblia fala, em ti, Deus prometeu para Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Ele não fala de um povo de Israel, ele fala de todas as famílias, de toda a terra, de todas as nações. Veja que essa promessa que hoje nos alcança, que começou em Abraão, foi por causa de um juramento, de um voto, de uma aliança que Deus fez com Abraão e Abraão com Deus. Numa aliança sempre tem deveres e direitos. Uma aliança, eu tenho compromisso com a pessoa com que eu fiz a aliança e ela tem compromisso para comigo. Se um homem, ele deita com uma mulher, outra mulher que não seja sua esposa, sendo casado, ele quebrou a aliança com quem? Com quem que ele quebrou a aliança? Com sua esposa. Com quem mais? Com quem mais? Ele pecou a aliança com Deus, com ele mesmo, com o corpo dele e com a esposa. Então veja que quando uma pessoa ligada a outra, ela comete um erro, ela compromete as outras pessoas que estão também nesta aliança. Quem deitou foi o homem ou foi a mulher? Nessa história, foi o homem, mas a mulher também afetou o relacionamento dele com ela e com Deus e com o seu próprio corpo. E isso vai trazer iniquidade e doença para o corpo dele. Muitas doenças hoje são sexualmente transmissíveis. Para o quê? Para que as pessoas, elas sejam fiéis e puras na sua vida sexual. Deus criou para isso. Então todo pecado ele gera morte. Então, a aliança que Deus faz com Abraão, faz com que Deus tenha um compromisso com Abraão, e Abraão tenha um compromisso com Deus. Quando Deus nos chama para andar com Ele, ter uma aliança com Ele, não é só Deus que tem a responsabilidade de cuidar de nós. Ah, Deus é fiel, Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, lá. Não, e nós? Nós também temos que ter um compromisso diante de Deus. E Deus, Ele fala, eu não tinha ninguém maior do que eu para jurar, então eu jurei por mim mesmo que eu faria, e ele fez. Abraão, esperando o tempo determinado, ele recebeu a promessa. E os homens, no verso 16 fala, eles juram por alguém que é maior. Quando você faz um voto, você não faz para homens, você faz para alguém maior. Quando você faz um voto de um jejum, exemplo, eu vou ficar sem comer algo durante muito tempo, algo que é comum. Aí você vai na casa de um amigo, ou do pai, ou da mãe, ou de alguém, mas você não está comendo isso? Não.
Nossa, mas que estranho isso, né? Aquele voto você fez com pessoas? Você fez com alguém? Então o que as pessoas pensam? Pouco importa. Porque o voto é a sua aliança com quem? Olha para mim, com quem? E Deus tem um compromisso com quem? Com você que fez aliança. Amém? Então, ninguém entra no meio dessa aliança. Ninguém entra no meio dessa relação. É você e Deus e você. Então você cumpre a sua responsabilidade perante Deus e Deus cumpre a responsabilidade perante Ele mesmo. Amém? Quem entendeu? Glória a Deus. Vamos lá. E ele fala no verso 17: assim Deus, desejando mostrar mais abundantemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu conselho, confirmou o seu juramento. O que ele está querendo dizer? Deus, ele não volta atrás, ele é imutável as suas promessas. E fala que ele querendo mostrar aos seus herdeiros da promessa abundantemente. Para que serve um voto? Você faz um voto, é um compromisso com Deus. E isso você não faz por coisas. Eu vou fazer esse voto para mim ter um carro, para mim ter um emprego. Não, você faz porque você ama Deus. Mas você será abençoado por Deus. Porque uma vez que você faz um voto com Deus, isso atrai a atenção do Senhor. Você está se humilhando. Isso vai atrair bênçãos para você. Você não vai correr atrás delas, elas virão. E então as pessoas vão ver que o voto, primeiramente você, depois as pessoas, ele foi confirmado através de abundantes bênçãos, abundantes confirmações, que Deus, ele é fiel, ele cumpre o que disse. Amém? Nós vemos hoje que Deus foi fiel com Abraão, porque ele cumpriu tudo que prometeu para ele. Vale a pena fazer voto com esse Deus ou não? Abraão, ele fez um voto com Deus. Qual foi o primeiro voto que Abraão fez com Deus? Quem sabe? De tudo quanto o Senhor me der, eu devolverei o dízimo. Abraão, ele era crente de alguma igreja, tinha envelope de dízimo? Não. Ele fez esse voto com Deus: de tudo que vier à minha mão, de hoje até o final da minha vida, tudo eu darei o dízimo para Deus. E Deus fez o quê? Fez o quê? Abençoou. Para quê? Para que nós pudéssemos ver que os conselhos de Deus são bons, que o voto que eu faço com Deus vale a pena, que Deus, ele cumpre a parte dele nesta aliança. Se você cumpre a sua parte, Deus também cumpre a parte dele. Amém? Para que através, 18, de duas coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta, pudéssemos ter a poderosa consolação, nós que procuramos refúgio na esperança. Aonde que eu encontro refúgio? Na esperança. Eu estou com uma dificuldade, estou difícil, então vou me humilhar mais ainda. Eu vou esperar em Deus, eu vou depender dEle, vou fazer uma aliança com Deus, vou me comprometer com Deus. Então vamos lá, refúgio na esperança colocada diante de nós. Esperança essa que temos como âncora da alma, que segura firme e que penetra até o interior do véu. Onde o percussor entrou por nós, o próprio Jesus, feito sumo sacerdote, para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que entrou, Abraão, quando este regressava da matança dos reis, o abençoou. Depois você lê na sua casa, fazendo uma comparação de Jesus com Melquisedeque, sumo sacerdote. Amém? Mas o que eu quero despertar a sua atenção hoje é sobre votos, sobre juramentos, né? Olha também o que a Bíblia nos diz no livro de Números, capítulo 30. Eu achei tremendo esse texto, preste bem atenção. Números, capítulo de número 30, versículo 1 e 2. E Moisés falou aos cabeças das tribos a respeito dos filhos de Israel, dizendo: esta é a palavra que o Senhor ordenou. Preste atenção: se um homem fizer voto ao Senhor, ou fizer um juramento de ligar a sua alma com uma obrigação, não violará a sua palavra,
fará segundo tudo o que saiu da sua boca. Irmãos, nós acabamos de ler lá em Hebreus, que o voto, ele é o quê? Uma âncora para a alma. O que ele faz com a nossa alma? O que uma âncora faz? Ela mantém um navio o quê? Parado. O que um voto faz com uma pessoa? A pessoa faz um voto de não comer tal coisa durante um ano. Nós temos pregado aqui sobre primícia, sobre voto nazireu. O que uma pessoa, quero que você entenda, o que leva um ser humano a fazer um voto com Deus? Primeiramente, ele está dizendo: a minha alma não tem mais domínio sobre a minha vida. Amém? Uma pessoa que faz um voto, eu fiz um voto, eu dei uma direção para a igreja, não sei se você está fazendo. Eu, minha esposa e meus filhos estamos fazendo um voto pessoal nosso de um ano. Um ano. Algo que nós gostamos muito, nós não vamos fazer durante esse um ano. Só acaba ano que vem. Um ano. Quantos aqui estão fazendo um voto de um ano, como eu dei a direção? Você que ainda não fez, né? Você pode começar agora. O que leva uma pessoa a fazer um voto? A alma dela está o quê? Sendo colocada no devido lugar. Por que nós jejuamos? Para a nossa carne e a nossa alma estar o quê? Quantos nesses dias ficaram 5 dias vindo nos cultos, clínica, e você sentiu uma diferença descomunal na tua vida? Aí termina, você volta a uma vida normal, comendo normal, tudo normal, você perde tudo. Você entendeu o segredo? Que você tem que sujeitar a tua carne, a tua alma. Olha o que esse texto fala, que quando o homem fizer o voto ou jurar, ligando-se com obrigação, aqui nesse texto, no meu original, essa Bíblia minha é King James, de 1611. Eu aconselho você a entrar na internet e comprar essa Bíblia aqui, meu irmão. Porque você tem que ler a Bíblia que o teu pastor lê, se não ler uma versão, você lê outra. Essa Bíblia é considerada a versão mais próxima do original. Mais próxima. É essa aqui, ó. King James, 1611, fiel. E tem uma King James que ela é atualizada, não é essa. É essa aqui, de 1611. Essa Bíblia que está nas minhas mãos, ela foi traduzida em 1611. Foi um rei, o rei James, que contratou muitas pessoas sábias da época para traduzir o mais próximo do original para ele. Uma Bíblia dessa que você comprou por quanto, a da pastora? 30 e pouco? 70 reais. Olha a dela ali, tem rosa para as mulheres, levanta a sua para elas verem. A minha eu pus essa capa de couro. Vale a pena você comprar essa Bíblia, para quando eu ler a gente está lendo a mesma coisa. Amém? Glória a Deus. Seja obediente, em nome de Jesus. Tá bom? Números 30, verso 2, né? Aqui fala na minha Bíblia, se um homem fizer um voto ao Senhor, ou fizer um juramento de ligar, vê se você acha essa versão na internet, de ligar a sua alma com uma obrigação. O voto é uma ligadura. O pastor falou esses dias aqui, Davi, sobre ligaduras. Tem pessoas que estão com ligaduras do passado, ligadas ao quê? Sua mãe, seu pai, agem emocionalmente baseado nos seus pais, no espírito familiar. Mas aqui está falando que quem faz um voto com Deus, ele está fazendo uma ligadura, de ligar a sua alma com uma obrigação. Ele está dizendo para a alma dela, agora você está obrigada a obedecer esta aliança. Você que está aqui, com certeza, achou? Deixa isso aí, por favor. Com certeza, todo mundo aqui tem que confessar o pecado de adultério, com exceção das crianças. Todo mundo, pastor, todo mundo. Porque o que o meu Jesus e o seu Jesus fala? Se você olhar para alguém e desejar, você já cometeu o pecado de adultério. Por que nós cometemos esse pecado? Porque a nossa alma, quando olhamos alguém, fala para nós o quê? Que bom. Isso aqui está me parecendo melhor do que aquilo que eu tenho lá em casa. Você vê que nós somos induzidos ao pecado por conta da alma. Então a nossa alma ela tem que ter uma âncora. O que faz a alma ancorar? Parar de se movimentar? Votos com Deus.
você não pode passar muito tempo sem fazer votos. Quem conhece eu aqui há mais de 3 anos, sabe que todo ano eu faço um voto de sacrifício. Quem lembra quando eu fiz um voto de pano de saco e cabeça raspada há 40 dias? Levanta, fica de pé quem lembra disso. Olha, poucas pessoas, muita gente nova não sabe disso. Pode se assentar, obrigado. Eu fiz há 2 anos atrás, se eu não me engano foi 2016, né? Que eu fiz. Eu fiz um voto de pano de saco e andar de sandália de couro. Aquela sandália igual dos discípulos de Jesus mesmo. A cabeça raspada desse jeito e vestido de pano de saco. Sem anel, sem relógio, sem perfume, sem nada. Até para ficar dentro de casa, minha mãe fez para mim uma bermuda de pano de saco. Até minha roupa íntima de baixo era. E então eu ia para o banco, eu ia para o centro da cidade, eu ia para todos os lugares, fui pregar em outras cidades vestido assim. E Deus falou comigo durante 40 dias. Então eu tinha que, de 2 em 2 dias, ir raspar a cabeça. Não raspar uma vez e deixar crescer. Um voto de humilhação pelo pecado da cidade. Eu lembro que um dia meu pai, já virou comum para mim, já estava comum durante alguns dias. E meu pai falou, terminou o culto, vamos almoçar, meu filho? Eu falei, vamos. Aonde? No shopping. Tá bom, eu te encontro lá. E foi bem na época, 2016, foi na época que inaugurou o shopping. Que era novidade. Na hora que eu entrei, irmãos, o shopping estava assim de gente, ó, bufando. Tinha gente de Itajubá, de todo lado. Mas bufando um domingo na hora do almoço. E eu entrei. Sabe aquele barulho do shopping de garfo, de colher, aquelas coisas? Eu só escutei um silêncio. E todo mundo olhando para mim. Eu nem me toquei. O que está acontecendo? Todo mundo... Sinceramente, eu não me toquei. O que está todo mundo me olhando? E minha esposa falou, lembra do voto? Eu olhei. Meu Deus, é mesmo. Todo mundo olhando para mim. Com certeza ali tinha mais de 1000 pessoas ali olhando para mim. E eu vou te dizer uma coisa. Quando eu andava pela rua, andava pelos lugares, dizer isso para vocês que fizeram esse voto, assim como eu. As pessoas riam de mim. Teve um dia que eu passei, me chamaram de monge, chamaram não sei do que, chamaram de tudo que você pensar. E às vezes, eu vou confessar, eu sou adulto, sou maduro, mas às vezes eu até chorei. E sabe o que o Senhor falou para mim? Experimenta um pouquinho, mas só um pouquinho mesmo, daquilo que o meu filho passou por você. Às vezes você vira para um irmão e fala, é orgulhoso. A gente é ser humano, a gente falha em alguns momentos, né? Talvez você já me achou orgulhoso, né? Deixa eu te falar, alguma vez você já teve coragem de fazer um voto desse que eu fiz? Para você chamar o seu irmão de orgulhoso? Você já se sentiu um lixo diante de todo mundo? Todo mundo ri de você, mais de 1000 pessoas. E Deus falar, você está fazendo isso porque me ama. A sua alma está ficando ancorada, ela não vai te dominar. Quando as pessoas falarem de você, quando as pessoas te perseguirem, isso não vai te afetar, porque a tua alma está ancorada. Irmãos, homens e mulheres de Deus precisam ter as suas almas ancoradas. Homens e mulheres de Deus precisam fazer votos em que o seu juramento está ligado, está obrigando a sua alma a ficar presa a uma obrigação. A tua alma, deixa eu te dizer, ela é terrível, ela não quer obedecer. A alma fala onde está o coração. Coração não aqui, o coração é aquilo que você pensa e sente, os desejos, as vontades. A Bíblia fala que o coração do homem é desesperadamente corrupto. Você talvez hoje ficou a tarde toda assistindo os STF, eu nem assisti. Fiquei orando só para Deus fazer a vontade dele, mas nem sei o que aconteceu. Talvez hoje foi igual ao final de Copa do Mundo, todo mundo assistindo a votação do STF, para ver se revoga o direito daquele homem que está sendo julgado, ser preso ou não, se ele vai recorrer. Talvez você fez isso, mas deixa eu te falar, talvez você ache que ele é corrupto, mas o teu coração e o meu coração é tão corrupto quanto eles. A corrupção não mora em Brasília, mora dentro das pessoas. Dentro das pessoas. E sabe o que essa palavra está falando? Que quando você faz um voto, você está fazendo a tua alma ficar debaixo de uma obrigação. Mostrar para ela que ela não é nada, que ela não pode dominar a tua vida, mas a palavra de Deus, que a vontade de Deus. Todas as pessoas que fazem um voto de humilhação, sabe o que elas estão dizendo? Elas não estão dizendo que são melhores que você, elas estão dizendo que são piores. E que elas precisam colocar a alma delas obrigadas a Cristo, obrigadas à vontade de Deus, para que Deus possa confiar a elas grandes coisas.
A palavra de Deus fala que aquele que fizeram voto ao Senhor, fizeram um juramento de ligar a sua alma com uma obrigação: não violará a sua palavra, fará segundo tudo o que saiu da sua boca. Veja só, preste muita atenção, nem respire. Talvez você viu, né? Alguns de nós, começou comigo, eu fui o primeiro. Tem que começar com o sacerdote, com a cabeça. Eu tive uma visão lá na clínica, eu via com a cabeça raspada. E aparecendo na minha frente o número 21. Assim eu tive uma visão. E o Senhor falou para mim: 21 dias você vai ficar assim. Aí eu falei: Senhor, me dá uma confirmação. E Deus me deu a visão 3 vezes. E por último a voz falou para mim: você quer perder o seu cabelo para esta enfermidade, ou você prefere entregar o seu cabelo como oferta para mim? Eu falei: é mesmo. Entre perder o meu cabelo por conta de uma enfermidade, eu prefiro perder ele como sacrifício a Deus. E Deus falou: não deixe que o vento leve nenhum fio do seu cabelo, queima. Eu raspei, pus uma sacolinha, fui lá e queimei como oferta ao Senhor. E Ele recebeu, eu tenho certeza disso. Sabe por quê, irmão? Um voto desse, quem me conhece, meu pai está aqui, minhas irmãs, sabe, desde pequenininho eu era igual o Samuel, assim, ó. Igual o pastor Davi falou, Gelzinho, filho da mamãe. Eu não gostava que ninguém, nem meus tios, ai que beleza, fizesse isso aqui, ó, no meu cabelo. Eu nem vou fazer, que ele não gosta também. Eu não tenho muita coisa bonita em mim, né? Então eu sempre dava uma arrumadinha no meu cabelo. Então, irmãos, isso aqui para mim teve um preço. Mas sabe o que eu estava fazendo? Eu liguei a minha alma a uma obrigação. Sabe qual a obrigação? Que a minha beleza não é externa, a minha beleza tem que vir de dentro para fora de Cristo. Porque o coração alegre aformoseia o rosto. Não é o teu cabelo que deixa o teu rosto bonito, minha irmã. É o coração alegre. E a alegria em Cristo Jesus que faz isso. E esse texto está falando o quê? Não violará a sua palavra, fará segundo o que saiu da sua boca. Às vezes você que viu uma irmã raspando a cabelo, raspando a cabeça, ou eu, você pensou, é a alma. Olha como é que nós somos carnais. Você pensou no teu íntimo, você não falou porque você não teve coragem, mas isso é a alma. Porque o pastor raspou, aí a menina dele também raspou, a irmã dele também raspou, aí os menininhos, vamos raspar, vamos. Irmãos, isso não é brincadeira, isso não é a alma. Você está tão enganado, você que pensou isso, que a Bíblia fala o contrário. A Bíblia fala que aquele que faz um voto, ele está obrigando a sua alma. Quem faz um voto não está se movendo na alma, mas ao contrário, está colocando a alma numa coleira. Sabe quem disse para você que eles rasparam na alma? A tua alma. Você também deveria fazer um voto e colocar a tua alma na coleira, colocá-la na âncora. Talvez você, dentro da própria igreja, fique escandalizado. Nossa, raspa a cabeça, isso é radical. Deixa eu te falar uma coisa que é radical. 3 anos atrás a minha esposa estava com câncer. Assim como a mãe dela que teve câncer também, e o pai dela, e caiu todo o cabelo. Mais do que isso aqui, ficou nada, nem sobrancelha. Ia cair dela também. E eu falei, sabe o que na época? Deus, tira dela e coloca em mim. Outra coisa que Deus me lembrou quando eu fiz esse voto. E eu tinha prometido para ela que se caísse o cabelo dela, eu rapava o meu. E a minha irmã também falou, na época, se caiu o cabelo da Daniela, eu rapo o meu também. Sabe o que Deus falou? Glória a Deus que você não... Glória, Deus falou comigo e eu falei, glória a Deus que eu não precisei raspar o cabelo por causa da minha esposa, nem a minha irmã. Mas ela está curada, glória a Deus. Mas agora nós raspamos para dar honra e glória para aquele que a curou. Honra e glória. Honra e glória. Eu não tenho dó da minha filha raspar a cabeça não, sabe por quê? Era para ela ser uma órfã de mãe hoje. Porque a mãe dela ia raspar a cabeça e ainda assim ia morrer, porque não tinha cura o nível do câncer que ela tinha. Então, deixa eu te falar uma coisa, que loucura, nunca que eu faria isso. Tome cuidado. Eu vou começar a falar do jeitinho que o pastor Davi ensinou, não estou amaldiçoando ninguém, mas tome cuidado, para que um dia você talvez não fique doente e a doença faça você raspar a cabeça. A doença faz com que você tenha que raspar. Irmão, uma doença tem mais direito do que Deus da nossa vida? Se uma pessoa está doente e ela precisa salvar a vida dela, e ela vai fazer um tratamento que o cabelo vai cair, ela fica intimidada que ela tem que raspar a cabeça? Não,
E por que então nós zombamos e rimos de uma pessoa que faz um voto com Deus? Deixa eu te dizer em nome de Jesus, não faça isso, meu irmão. Não brinque com essas coisas. Uma menina como essa raspar a cabeça, não brinque com isso, isso é sério. Você está tocando em algo que Deus leva a sério. Em nome de Jesus, tenha temor. Porque aquele que faz um voto, ele está colocando a sua alma sujeito a uma obrigação, a um juramento. Ele não é uma pessoa governada pela alma, ele é diferente de você. Ele é uma pessoa que sujeita a sua alma a um voto, que sujeita a sua alma à vontade de Deus, abre mão daquilo que mais ama, da sua estética, por algo que é mais importante, a presença de Deus. Então a primeira coisa que nós temos que entender, uma pessoa que faz um voto, ela não é melhor do que ninguém, às vezes ela é até pior. Mas não rie dessa pessoa, não critique, ou não diga, ah, foi a alma, o pastor fez, aí o Carlos foi lá e fez, lá o Rogério fez também, agora todo mundo vai fazer. Não, irmão. Pessoas que fazem um voto desse, elas não agem na alma, pelo contrário, elas estão colocando uma âncora na sua alma, elas estão ligando a alma dela a uma obrigação. Qual? Não volte atrás, ainda que as pessoas riem de você, ainda que você faça um voto de não comer algo e você começa a passar mal, a palavra que saiu da tua boca você vai cumprir, a tua alma não vai fazer você retroceder. Então pessoas que fazem votos, elas têm a alma sujeitas ao juramento e à obrigação que ela se comprometeu. Quem entendeu, diga amém. Então pessoas que fazem votos não são almáticas, pelo contrário, são pessoas que estão sujeitando sua alma à vontade de Deus. Primeira coisa que nós temos que entender. Amém? Quantos entenderam sobre isso? Glória a Deus. Ai, Jesus. Vamos lá. Vamos ler alguns outros textos que falam sobre juramentos e votos. E depois eu quero dar um exemplo sobre nós brincarmos com voto. Isso é muito sério, não se brinca. Eclesiastes capítulo 5. A partir do verso 4, nós vamos ler o verso 4, 5 e 6. Racalabás. Eclesiastes. Ai, Jesus. Olha, se um homem fizer um voto ao Senhor. Eclesiastes, você não colocou ainda? 5, 3, 4, 5. Não demora muito não, porque eu tenho muita coisa para dizer ainda. Não, Eclesiastes, filho. Eclesiastes, capítulo 5. Versículo 3, 4 e 5. Porque da multidão dos trabalhos, porque da multidão de trabalhos vem sonhos, e da multidão de palavras a voz do tolo. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Verso 5. Melhor é que não votes do que votares e não pagares. Deixa eu ver os 6. Coloca na NVI, coloca de novo 3, 4 e 5. Olha o que a Bíblia nos diz sobre voto. Das muitas ocupações brotam sonhos, do muito falar nasce a prosa, a van do tolo. O que é isso? O ser humano governado pela alma, fazendo muita coisa ao mesmo tempo, muitas ocupações, brotam vários sonhos, brota conversas desnecessárias, e aí às vezes faz um voto dessa forma, está orientando não fazer um voto dessa forma. Você tem que ser centrado. Como que eu vou saber que é um voto de Deus? Você vai saber. Por quê? Porque Deus vai te incomodar até você fazer. Mas não é da alma, acho que é da minha alma. Quando é da tua alma, ela vai falar o contrário, não faça. Não faz, o que vão falar de você? O que é isso? A alma vai te preservar. Deus não vai te preservar. Ele vai te expor. Ele vai te usar para a glória dele. Amém? Então
quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Quem desagrada a Deus? Que fala demais, promete demais. Eu vou fazer a partir de agora a oferta de reparo, todo mês vou dar tanto. Aí passa o segundo mês, estou tão apertado, não vou dar não. Tolo. Vou fazer isso, a partir de agora eu vou ser dizimista, em nome de Jesus. Aí passa um mês, 2 meses, já pronto, já furou a tua palavra. Isso é tolo, isso desagrada a Deus. Pessoas que têm vários sonhos. A pessoa tem sonhos financeiros, e entre cumprir o voto dela, o dízimo, ela vai cumprir o quê? Os sonhos financeiros dela. Não, eu tenho que trocar de carro, eu tenho que trocar de televisão. Entre o dízimo e trocar de televisão, vou trocar de televisão, o dízimo perdeu. O que é isso? Quebra de aliança, quebra de voto. Tolo. É o que a Bíblia está falando. Quando você fizer um voto e não cumprir, ou demorar para cumprir, você é um tolo que desagrada a Deus. Quem está chamando você de tolo? Eu? A palavra de Deus. Amém? Não, olha, verso 4. Quando fizeres algum voto a Deus, não tardes em pagá-lo. Por que está colocando ali pagá-lo? Porque um voto é uma dívida. Não precisa ser um voto necessariamente financeiro, mas ainda assim é uma dívida. Se você fez um voto com Deus, você tem uma dívida com Deus, porque Ele não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que tu não prometas do que prometas e não faça. Pastor, eu fiz o jejum de 40 dias em 38 dias, mas Deus aceita, né? Não, Ele não aceita. Mas eu passei mal. Ele não vai aceitar. Então, a nossa alma tem que estar ancorada. A nossa alma tem que estar o quê? Ligada à obrigação do voto. Para quando a nossa alma gritar, ai meu Deus, eu acho que eu não fiz a coisa certa. O que você faz com a tua alma? Põe uma âncora nela e joga lá embaixo, fala, fica quieta. O que Davi falou para a alma? Por que te abates, ó minha alma? Por que você está agitada dentro de mim? Espera em Deus. O que ele está querendo dizer? Eu tenho um voto com Deus, uma aliança com Deus. Espera, ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Porque assim como foi com Abraão, o que nós acabamos de ler lá em Hebreus? O voto é para quê? Para provar que Deus, Ele é fiel. Que se você faz um voto, Ele cumpre a parte que é dele. Cabe saber se você vai cumprir a parte que é sua. Ele faz a parte dele, mas você faz a parte sua. Deveríamos fazer um novo adesivo. Deus é fiel, a gente já tem. Deveríamos fazer, eu também sou fiel embaixo a Deus. Que Deus é fiel, nós sabemos. E você é fiel? Precisa ser. Em todo voto que você faz. Amém? Em todo voto que você faz. Agora vamos lá para entender, entrar mais. Eu quero que você nem respire agora, preste atenção. Entrar mais claramente em relação ao voto. Eu dei uma pincelada porque não deu tempo de falar tudo. Vocês entenderam como funciona um voto? Que é uma aliança com Deus, que Deus cumpre a parte dele e você deve cumprir a sua, como uma aliança. Que o voto, em 2 versículos eu provei para você que ele é uma forma de fazer a alma ficar o quê? Debaixo do governo de Deus. Ancorar a tua alma e ligar ela a uma obrigação. Então pessoas que fazem votos são loucas, são pessoas que estão agindo na alma, são, como é que fala quando a pessoa é radical na igreja? O pessoal fala, habitolado, é o quê? Fanático. Ele é fanático? Ele é habitolado? Não, ele é alguém que está pondo a sua alma sobre o governo de Cristo. Amém? Mas isso faz dele melhor que o outro? Não. Amém? Vamos lá. Agora eu vou falar mais claramente sobre o voto de raspar a cabeça. Vamos lá. Deixa eu ver. Esdras capítulo 9, versículo 3. Esdras. Antes de ler Esdras, vai para Jó. Não leia Esdras agora não. Jó 1, 20 e 21. Desculpa. Jó 1, 20 e 21.
Aleluia. Louvado e engrandecido o nome do Senhor. Jó 1, 18. Vamos ler 18 primeiro. Jó 1, 18. E enquanto ele ainda estava falando, veio também um outro e disse: teus filhos e tuas filhas estão comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. E eis que veio um grande vento do deserto e atingiu os 4 cantos da casa e caiu sobre os jovens. Presta atenção. E eles estão mortos. E só escapou eu para contar-te. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto e raspou a sua cabeça, lançando em terra, adorou. O que é raspar a cabeça? O que está escrito na última palavra ali do versículo? O que é raspar a cabeça? Adoração. Vamos voltar. Um voto é pegar a minha alma e colocar numa âncora. É ligar a minha alma a uma obrigação, para que ela não me domine, mas que ela esteja debaixo do domínio de Deus. Esse homem acabou de perder todos os seus filhos. Voltando um pouco antes da história, Deus fala que esse homem é justo. Deus fala que esse homem é fiel. Deus fala que esse homem dava as ofertas. Ele dava ofertas para Deus, ofereceu ofertas pelos seus filhos. Um homem que cuidava da sua casa, da sua esposa. Olha o que fala sobre a história de Jó no capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Aquele homem era perfeito e íntegro e reto, que temia a Deus e se desviava do... Se um homem cujo nome é Jó é íntegro, é reto, temia a Deus, se desviava do mal, na minha Bíblia fala que ele era perfeito aos olhos de Deus, e Deus permite que todos os seus filhos morram. O que acontece comigo e com você? Sabe o que acontece comigo e com você? Se morreu o teu cachorro, e eu já vi isso aqui. Ah, Deus não é bom. Por que o cachorro morreu? Estou falando mentira? Estou, igreja? Não. Esse homem que era perfeito, reto, íntegro, bom, desviava do mal, temente a Deus, perdeu todos os seus filhos. E quando ele tem essa notícia, cara, eles estão dando um churrasco, bebendo um vinhozinho, naquela época podia, na casa do irmão mais velho, cai a laje em cima deles, quando mata todo mundo, sobra só um para chegar e falar: ó, morreu todo mundo, tá? Não sobrou ninguém, sobrou só o que vai dar a má notícia. O que você faria no lugar de Jó e eu? Por que Deus deixou? Porque eu sou tão bom e Deus deixou. O que Jó faz? A primeira coisa: rasga sua veste, raspa a sua cabeça, se prostra e... O que o voto faz com uma alma, com o sentimento da pessoa? O que um voto faz com o sentimento? Prende a uma obrigação para não pecar contra Deus. Faz a alma ficar numa âncora e sem se movimentar. Um barco com uma ancorado não se movimenta. Sabe o que Jó fez? Antes de eu pensar, antes de eu imaginar falar alguma coisa contra o nome de Deus, espera aí. Ah, Senhor, eu te amo. Eu faço um voto agora de humilhação. Eu raspo a minha cabeça. O que ele está fazendo com a alma dele? O que ele está fazendo com as emoções dele? Aí você, crente em Jesus, vê alguém fazendo um voto,
faz o quê? Que loucura que eu estou fazendo, meu Deus. Populou. Nem que se Deus descesse e falasse para mim, raspa a sua cabeça, eu não rasparia. Ele não vai perder o tempo de descer e falar isso para você, porque Ele sabe o quão orgulhoso você é. O quanto a tua alma te domina. Ele não vai perder esse tempo com você. Ele não perde tempo com arrogantes, com orgulhosos. Ele nem se manifesta para eles. Esse homem acabou de perder os filhos, não foi um só. Ele vai enterrar todos. E sabe o que ele faz? E adora. Colocar a sua alma na âncora. Ligar a sua alma a uma obrigação. Você que faz um voto não se movimenta pelas circunstâncias, não o adora por aquilo que ele faz ou deixa de fazer, ou por aquilo que ele oferece, mas você amarrou a tua alma em amor a um compromisso. Veja bem, eu não estou dizendo que todo mundo tem que raspar a cabeça, eu não estou falando isso. Eu estou dizendo para você entender e respeitar quem fez, e para que você seja constrangido a fazer um voto com Deus, seja ele qual for. Eu fiz o que Deus me pediu. Só isso. Só isso. Eu não vou reter o que é de Deus. A gente canta. Abro mão dos meus. Abro mão da minha vida. Aí vem a tua filha e fala: eu vou raspar a minha cabeça. Você abre mão? Esse homem, a filha dele não pediu para raspar a cabeça, ela morreu. E ele faz o voto. E sujeita a alma dele para não pecar contra Deus. Deus está nos levando, igreja, a um outro nível. Na qual nós precisamos tomar cuidado com as nossas falas. Guardar nossa boca. Guardar nossos sentimentos. É muito sério servir a Deus. Amém? No verso 20, Jó se levantou, rasgou a sua roupa, raspou a sua cabeça e prostrou-se em terra e adorou. Pastor, eu não vou no culto hoje não. Por quê? Um cachorrinho meu fugiu, o carro passou em cima dele e matou ele, eu estou muito triste. Sabe o que esse homem fez depois que ficou sabendo que os filhos morreram? Um voto de humilhação e um culto para Deus. Sabe o que esse homem entendeu? Já morreu, já não tem o que fazer? Já. Eu prefiro perder os meus filhos para Deus então, do que para o diabo. Os meus filhos foram, eles são de Deus. Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Deus me deu, Deus levou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a honra e o louvor. Deus está levando a um novo nível. Eu já tenho pregado alguns dias aqui. Acha o teu irmão no e não na carne. De novo eu vou falar. Não respira. 2 Reis, capítulo de número 2, versículo de número 23. Não, de novo, vai para Esdras. Esdras 9. Esdras 9. Eu não me esqueci de você, irmão Esdras. Esdras 9. Por que uma pessoa também faz um voto como este, raspar a cabeça? Vamos ver. Esdras 9. Ora, quando estas coisas estavam feitas, os príncipes vieram até a mim dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas
não se separaram das abominações dos povos de outras terras, a saber, dos cananeus, dos heteus, dos fariseus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Pois tomaram as suas filhas para si e para si os seus filhos, de modo que a semente santa, a semente santa, santa significa separada para Deus, a semente santa tem se misturado com os povos daquelas terras. Sim, a mão dos príncipes e dos soberanos que foram os primeiros nessa transgressão. Olha para mim, Deus falou: os teus filhos, homens, não deita com mulher de outra terra. Por quê? Quando eles deitar com ela e casar com elas, elas vão trazer os deuses delas, de outras terras, egípcias, cananeias, para dentro de Israel. E vai comprometer a aliança com Deus, o voto. As suas filhas, vocês estão dando, vocês príncipes, os líderes do povo, suas filhas para deitar com outros homens, quanto tem tantos homens aqui. E a semente que era santa, que era para gerar filhos da mesma descendência, santos para Deus, está se misturando. É a mesma coisa do cara que serve a Deus, dá a filha dele para casar com um beberrão, fumador. Ela vai sofrer. Ela foi crescida na palavra, vai casar com uma pessoa que não tem princípio. Quem está entendendo? Não se faz isso. Então, quando Esdras ouviu isso, verso 7: quando eu ouvi esta coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e sentei-me atônito. Então foram reunidos a mim um que tremia diante das palavras de Deus de Israel, por causa da transgressão daqueles que haviam sido levados embora. Sentei-me atônito até o sacrifício da tarde. E diante do sacrifício da tarde, eu me levantei da minha tristeza, e tendo rasgado as minhas vestes, o meu manto, caí sobre os meus joelhos, estendi as minhas mãos ao Senhor meu Deus, e disse: ó meu Deus, eu estou envergonhado e confuso, ao erguer o meu rosto para ti, meu Deus, porque as nossas iniquidades estão aumentando sobre a nossa cabeça, e a nossa transgressão cresceu até os céus. Ele ouve o pecado, ele ouve o que Deus fala, e quando ele ouve, ele faz o quê? Diante da palavra de Deus, ele treme. Tem gente que ouve a palavra de Deus, lá na clínica, ouve aqui, tá assim, ó. Você está indiferente ao que está sendo falado. Nosso pecado, nossa iniquidade está chegando até aqui, Esdras falou, e a transgressão já chegou até o céu. Esdras não tinha nada a ver com isso, ele não fez isso, ele não deu filhas dele para casar. Mas quando ele ouviu o pecado do povo, o pecado de Israel, o que ele fez? Tremeu diante de Deus, rasgou suas vestes, raspou sua cabeça e falou: Deus, eu estou confuso e até com medo de olhar no teu rosto, porque eu sei que as nossas, no plural, nossas iniquidades chegaram até aqui, a nossa cabeça, e as nossas transgressões chegaram até o céu. Não é assim? Você viu o que o irmão fez? Você viu o que o outro fez? Ah, essa clínica aqui, aquele irmão tinha que estar aqui. Essa conferência, aquele irmão que tinha que ter escutado essas coisas. Esdras não havia cometido nenhum pecado, mas ele fala o quê? Nossas. Sabe o que simboliza também o voto de raspar a cabeça? No meu caso, eu fiz mais por isso, pelo pecado dos outros. Eu já sabia o que estava acontecendo aqui na igreja, que foi confessado aqui pelo pastor Adriano e as outras pessoas. Vocês conseguiram compreender o que foi feito aqui ou não? Quem não compreendeu me procura para me explicar. Havia um espírito de rebelião se levantando nessa igreja para tocar em autoridade. As pessoas estavam se reunindo, mandando WhatsApp, reunindo em casas, e eu estava vendo que eu estava perdendo os meus filhos. Como Jó, sabe o que eu fiz? Me humilhei por eles. Como Esdras, sabe o que eu fiz?
Estão conjunturando luz com trevas. Está misturando a semente que é santa. A semente que é santa está sendo misturada. Está tendo conversa, fermento no meio da igreja. Conversas que não agradam. Sabe o que eu faço? Senhor, perdoa nossa iniquidade. Perdoa nossas transgressões. Perdoa esse ministério. Perdoa eles, Senhor. Quando você está diante de um povo, como um sacerdote, como um atalaia, como qualquer coisa que seja, você pega o pecado de todo mundo, para que eles não sejam consumidos, e você toma para você, como Jesus fez. E você fala, é nosso. Eu rasgo, eu me humilho, eu raspo a cabeça. Foi o que Esdras fez. Senhor, eu tenho vergonha de olhar para o teu rosto, porque nós temos pecado. Tem tocado em autoridade que o Senhor levantou, tem falado, tem negligenciado a tua palavra, tem roubado o dízimo, tem roubado a oferta. Muitos têm comprado carro, 2 carros, 3 carros, colecionando carro, trocando o som, fazendo isso, mas tem te roubado, não tem dizimado, não tem ofertado, não tem cumprido com os votos, não tem cumprido com a palavra. Perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos. Por isso eu fiz esse voto. Foi por causa disso, de vocês. Foi por vocês que eu fiz. Foi por vocês, como Esdras. Porque eu amo a Deus, eu amo vocês. Eu raspei a minha cabeça. Eu falei, eu não falei é deles, eu falei é nosso. Perdoa eles, Senhor. Porque no jeito que estava indo, irmãos, não ia acabar bem. Não ia acabar bem. Senti-me atônito. Comecei a tremer diante das palavras de Deus. Verso 4. Foram reunidos a mim cada um que tremia diante das palavras. Foram reunidos quer dizer, nem todo mundo tremeu. Você tremeu? Você se reuniu a mim. Por isso você teve coragem de subir e pedir perdão, porque você entendeu a palavra. Ele ligou para mim e falou, pastor, eu estou com medo de morrer. Nós ficamos até 6 horas da manhã. Eu não dormi, irmão. Ele fala aqui, verso 5. Diante do sacrifício da tarde, eu me levantei da minha tristeza. Ele ficou o dia todo, o quê? Ajoelhado. Senhor. Quando eles me contaram tudo, eu sou homem, eu senti, é lógico. Mas passou 2 minutos, eu já estava, Deus, perdoa, perdoa, que loucura. Eu nunca toquei em autoridade. Eu nunca toquei. Perdoa, Senhor. Porque eu sei que Deus mata, irmão. Deus mata. A primeira igreja que eu abri em Pirapora, minha esposa é testemunha. Primeira igreja que nós abrimos, uma mulher se levantou contra mim. Ela tentou rachar a igreja por vários motivos. Um dia eu estava dormindo na casa de um casal da igreja, porque eu não tinha casa, eu morava na casa dos irmãos. Eu morei em 4 casas diferentes, até poder alugar a primeira casa para morar, porque nós fomos para lá só com a roupa que a gente tinha, mais nada. Junto com essa menina que tinha 9 meses. Meu pai e minha mãe é testemunha de tudo que eu estou falando aqui. Meu pai foi lá várias vezes. E nós dormimos na casa de uma irmã. Nós não tínhamos dinheiro para pagar aluguel. Ela era viúva, o nome dela era Ana. Ela é viva ainda, dona Ana. Ela nos alimentou e nos sustentou. Ela deu o quarto que ela tinha, o marido dela morreu para nós. E ela dormia no quarto com a filha. E um dia essa mulher entrou lá 2 horas da manhã, xingando, gritando. A minha mulher saiu, eu estava sem camisa, ela saiu. E ela começou a xingar e discutir, e dizer que ela era uma profeta de Deus, que Deus estava mostrando que nós tínhamos que sair de lá, que ela que não sei o que ela é isso, e tentando jogar as pessoas contra nós. Eu saí, vesti uma camisa, falei, vem para dormir, deixa essa louca falando sozinha, deixa ela aí. E ela começou a me perseguir, até o irmão dela mandou na porta da minha casa para me matar. E ele chegou no portão da minha casa, e lá em Pirapora eles matam mesmo. É fácil conseguir um revólver.
eu vou te matar. Eu estava debaixo de uma pressão, primeira igreja que eu estava pastoreando na minha vida. Minha filha, 9 meses, longe dos meus pais, quase 1000 quilômetros, num lugar que eu não conheço ninguém, sem dinheiro, magro, região quente, sendo perseguido. Eu orei ao Senhor, eu não pedi nada, eu só orei. Deus mandou aquela mulher embora para Brasília. O irmão dela tomou um pau na época da política, porque ela é coronel, é aquele tipo de coronel, ali é norte de Minas, é uma região mais pobre do Brasil, o Vale do Jequitinhonha e o Vale do Mucuri, divisa com a Bahia. Ele foi brigar com o negócio de política, juntou uns capangas de um candidato, ela deu um pau nele, deu um pau bem dado, e falou, vai embora, senão nós te mata. E ele foi para Brasília também. E a irmã dele que me amaldiçoou foi também. Você deve conhecer ela, Sara Regina, lá de Brasília. Ela mora em Brasília. Resumindo, a filha mais nova dela, que era a filha que ela mais amava, ela devia ter uns 20 e poucos anos. A filha dela secou os 2 rins e morreu. Ela morreu, irmãos. E o filho dela, do meio, que era o mais bonito, colocou 2 silicone, deixou o cabelo crescer e hoje é garoto de programa em Brasília. Não toca na igreja de Cristo, por favor. Fala para o teu irmão, não toca na igreja. Você acha que foi o diabo que fez isso com ela? De acordo com o que nós aprendemos esse dia? Eu nem lembrava disso, irmão. Eu não sou de guardar essas coisas. Eu lembrei essa semana. Sabe quem fez isso, irmão? Foi Deus. Quantas pessoas desviaram na época, a gente ganhou para Jesus por causa dela? Teve muita gente que desviou. O que a Bíblia fala, que o pastor leu? Pega uma roda de moinho, amarra no pescoço e te lança-te no mar, se você desviar um dos pequeninos. Eu não sei se você sabia, mas tinha gente aqui na igreja que eu ganhei para Jesus, meu filho, que chegou em mim e falou, pastor, eu estava já isso aqui para desviar, não estava aguentando mais. Não brinca com isso. Esdras, raspa a sua cabeça. Sabe o que ele quer fazer? Minha alma, eu tenho que sujeitar a Deus. Eu tenho que pôr uma âncora na minha alma. É melhor pôr uma âncora na alma, irmão, do que pôr uma âncora no pescoço e ter que me jogar lá no rio Mandu e me afogar, porque eu desviei uma alma que Jesus trouxe para a igreja através da vida do pastor, de alguém, por falar mal de alguém. É muito sério, irmãos. Deus toca. Deus não brinca com isso. Não brinque também. Não deixa a tua alma te enganar. Não deixa ela te enredar. O que Jesus falou para Judas? Judas, por que você deixou o diabo enredar o teu coração? Em nome de Jesus, irmãos. É muito sério. É muito sério. O que a Bíblia fala? Ferirei o pastor e dispersarei as... Irmãos, pancada de um lado do outro. Eu fui fuzilado no muro. Luta, colada, dormindo com a espada colada na mão. Se não fosse a misericórdia de Deus, irmão, pá, eu ia ser ferido. E sabe o que ia acontecer com as ovelhas? Que nem pó. Porque se você fere o pastor, você divide o rebanho. Não fira os pastores, igreja, porque senão vocês vão se dispersar, vão ficar sem direção, sem guias. É muito sério. Esdras raspa a sua cabeça e fala, não, isso é muito sério. Quem que se reúne comigo? Pega todo mundo que tremeu diante dessa palavra. Tem uns que acham normal. Não é normal, Esdras. Agora é a moda. Agora virou moda. Pode agora israelita dormir com cananeia. Não tem nada a ver. É moda, é normal. Não tem nada demais.
Não, pega quem tremeu, só quem tremeu diante da palavra, se reúne junto comigo, e nós vamos passar o dia de joelhos chorando, Deus perdoa, Deus perdoa, Deus perdoa, Deus perdoa, Deus perdoa, Deus perdoa, Deus perdoa. Não deixa de fazer o que o Senhor ia fazer no nosso meio, não deixa de cumprir a promessa, não deixa de cumprir o voto, não deixa de cumprir a tua parte, porque alguns descumpriram a parte deles. Perdoa a gente, tem alguns fiéis aqui ainda, Senhor, que estão debaixo da aliança. Perdoa, 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 perdoa. Eu não sei os outros que rasparam, mas eu fiz porque Deus me falou isso nessa palavra. Porque Deus falou comigo. Tem que começar com você. Você tem, porque um profeta, ele sente o que Deus sente. Um profeta sente o que Deus sente. Se você não está sentindo o que Deus sente, se você olha isso, depois de tudo que está acontecendo aqui, você não entendeu nada. Você não entendeu. Você tem que ter temor e tremor. Olha o que fala em 2 Reis, agora sim, capítulo 2, versículo 23. Me deem alguns minutos, por favor, a mais, para me encerrar essa palavra hoje. Ele subiu dali para Betel. Quem subiu? Eliseu. 2 Reis 2, 23. Subiu para Betel. E quando ele ia pelo caminho, vieram oriundas da cidade algumas crianças e zombaram dele e disseram: sobe, cabeça raspada, sobe tu, cabeça raspada. Alguns falam que elas chamaram ele de careca, mas não é verdade, é mentira. É porque tem traduções que roubam a verdadeira sinônimo da palavra. Na verdade eles disseram: sobe, cabeça raspada, sobe. Eu fui buscar na tradução original, e cabeça raspada no original era uma palavra utilizada para brancura ou neve. Quando você raspa a cabeça, o que acontece? Como é que cor que fica a minha cabeça? Branca. Olha lá, branca. Como a neve. Aqui no capítulo de número 2, vamos ler a partir do verso 6. E Elias disse: rogo-te que fiques aqui, porque o Senhor me enviou para o Jordão. E ele disse: como vive o Senhor e vive a minha alma, não te deixarei. Eu não te deixarei. O que o discípulo falou para o seu discipulador? O que o aprendiz de profeta falou para o profeta? O que a ovelha falou para o seu pastor? O pastor falou: fica aqui. Ele falou: não, eu não te deixo. Eu não te deixo. Eu não te deixo. Eu não te deixo. Eu não te deixarei. Versos, só que ele era o único? Tinha mais gente que seguia ele? 50 homens dos filhos dos... Quem é filho do profeta é o quê? Aprendiz de... Mas ainda não é profeta. Filhos dos profetas foram e se puseram de pé para ver de longe. De longe. E eles se puseram em pé junto ao Jordão. E Elias tomou o seu manto e o enrolou todo e feriu as águas, e elas foram divididas de um lado ao outro, de modo que os dois atravessaram. Dos 50, quantos atravessaram? Só os dois. Só o discípulo que não abandonava ele, só aquele que estava do lado dele o tempo todo, fez o quê? Atravessou com ele. Os outros 50 ficaram na outra margem. O que mais? Vamos lá. Você precisa de um divisor de águas na tua vida. Você tem uma margem, você quer chegar do outro lado. Você não tem um barco e não sabe nadar. O Jordão é um dos rios mais fundos do mundo. Você precisa de um homem com autoridade que divide as águas. Mas para isso você tem que ser um com ele. Você tem que andar do lado dele, respeitar a autoridade dele, não ser um crítico. Respeitar a natureza dele, a humanidade dele. Ele convivia com ele. Os outros 50 ficaram de um lado, mas ele atravessou. E quando atravessaram, olha o que acontece.
No verso 9, sucedeu que quando eles haviam partido, Elias disse a Eliseu: pede-me o que devo fazer por você. Imagina um homem com uma autoridade dessa, que faz assim, ó, tuf, o rio abre. O Rio Jordão tinha uma simbologia muito grande para o povo de Israel. E agora esse profeta fala: pede o que você quer que eu faça para você. E qual que é a resposta? Olha só: rogo-te que me dê porção dobrada do teu espírito sobre mim. Verso 10, ele disse: pediste dura coisa. Pedi uma coisa muito difícil. Todavia, se me vires, quando eu for tomado de ti, assim acontecerá para contigo. Mas se não me ver, não acontecerá. Se você me ver, acontecerá. Se você não me ver, não acontecerá. O que Deus fez com Elias e Eliseu? Uniu o coração dos dois. Não se pode confiar uma unção para um coração que ainda não é confiável, que não é alinhado. Deus queria que Eliseu tivesse o coração alinhado com o de Elias. Será que quando Elias andava com Eliseu, Elias cometia erros humanos? Acho que não, né? Será que tinha horas que ele falava de mais, ou de menos, ou era grosso? Será? Ou não? Será que ele cometia erros? Por que será que só Eliseu conseguiu ficar convivendo do lado dele, os outros 50 de longe, uma certa distância? Dura coisa você me pediu. Você quer porção dobrada? Você vai ter, mas você vai ter que me ver subindo, e isso acontecerá, porque se você não ver, não vai acontecer. Quer dizer que Eliseu, a partir daquele momento, não podia tirar os seus olhos de Elias. E cada dia mais a admiração e o respeito aumentou. E sucedendo, verso 11, que quando eles estavam indo, seguia adiante conversando, apareceu ali uma carruagem de fogo e os separou a ambos, e Elias subiu num turbilhão de vento ao céu. E Eliseu viu isto. Eliseu viu. Ele viu, ele conversava com o seu profeta, mas também viu o seu profeta subindo no espírito. Ele viu o homem e ele viu o profeta. Ele viu ele subindo. E bradou: meu pai, a carruagem de Israel e seus cavaleiros. E ele não mais o viu. Quando ele não viu mais o seu profeta, qual era a condição para ele receber porção dobrada? Ver. E então ele viu, até que ele se despediu: meu pai. Ele chamou o profeta de quê? Meu pai, as carruagens já vieram te buscar. E quando ele some de vista, ele, agora estou com a porção dobrada, tchau, vai tarde. O que ele fez? Ele agarrou as suas próprias vestes e a rasgou em 2 pedaços. Lembra quando Jó rasgou? Ele rasgou como sinal de quê? De perda daqueles filhos que ele tanto amava. No caso de Esdras, rasgou por o povo estar indo na direção do pecado. Quando ele não consegue mais avistar o seu pai, o que ele faz? Eu tenho uma gratidão com esse homem. Meu coração ficou tão ligado nele. Eu tenho uma dívida com ele. Meu irmão, quando eu deixei o pastor Davi no aeroporto, eu olhei e no meu coração, eu não falei para ele, mas eu pensei: até a volta de Jesus, eu sou grato a esse homem. Porque só Deus sabe, através da vida dele, o que aconteceu aqui. E eu falei para Deus: haja o que houver, pode acontecer com ele o que for, eu sempre vou ser leal a esse homem. Quando ele vê Elias subindo, irmão, ele não já foi a dar a capa aí. Não, ele não ficou preocupado com a capa. Ele manteve o olhar dele o quê? Aonde? Olha para mim, ó.
Eu não estou vendo mais ele, cadê ele? Eu não estou vendo, cadê meu pai? Ah, meu pai. Eliseu, quando lá atrás encontrou com Elias, no primeiro encontro, o que Elias faz? Deita a capa sobre ele. Aí Elias falou: apressa-te a fazer o que você tem que fazer, porque você sabe o que eu te fiz. O que ele está querendo dizer? Eu deitei a capa sobre você, agora você é meu discípulo, você vai aprender a ser um profeta, andar comigo. Aí Eliseu fala: deixa eu só despedir dos meus pais, deixa eu despedir da minha família. E ele vai dar uma festa, queima tudo que ele tinha com a família, e agora ele vai para nunca mais voltar, porque agora o pai dele é o profeta Elias, aquele que vai gerar uma paternidade nele. Mas Jezabel é um espírito tão terrível, que se você pega a história de Elias, não fala de quem era filho de Elias, da onde ele veio, nada. Fala só que é o Elias o tesbita, não fala a origem familiar dele. Sabe por quê? Profeta não é gerado nas entranhas de uma mulher, profeta é gerado pelo céu. Ele sai das entranhas de uma mulher, mas ele é formado um profeta no céu. Então não se fala da origem de Elias. Mas quando Elias foge de Jezabel, que ela quer matar ele, sabe o que ele fala para Deus? Não, eu não sou melhor do que os meus pais. Sabe o que Jezabel faz com o profeta? Faz ele voltar a ser menino de novo e ligar a origem natural dele e não a espiritual. Então Elias teve que vencer isso. Sabe como? Eu não sou melhor que os meus pais. Aí Deus: nossa, você já está em crise, já está com medo. Ele está esquecendo da referência que sou eu, e agora está se comparando com a família. Olha para mim, pode deixar. Pode deixar, deixa quebrar tudo. Olha aqui para cá. Pode cair a parede atrás, não olha para trás. Não, isso aí não perde o que eu vou falar aqui. Na hora que eu entrar no clínico do negócio, aconteceu isso. Eu não sou melhor que os meus pais. Aí Deus fala: peraí, ele não está me tendo mais como referência, ele vai perder a identidade profética, porque ele está se comparando à origem natural dele. Como que eu vou fazer com que ele saia dessa agora? Dá a ele um filho espiritual, dá a ele Eliseu, para que ele não se compare mais com seus pais, mas continue sendo gerado por Deus e gere filhos espirituais. Então esse filho, Elias foi aprovado, porque quando ele está subindo, o filho: pai, meu pai. E não fala que ele raspou, mas eu tenho certeza que ele raspou. Por quê? Todas as vezes que eles raspavam, eles faziam o quê? Rasgava aqui e depois raspava, como sinal de quê? De vergonha pelo pecado do povo, ou por luto de perder alguém que amava. A unção era mais importante, a unção de Elias para ele era mais importante do que o próprio Elias. Por isso que ele falava: fica aqui. Não, eu vou contigo, tão certo como vi minha alma, vive o Senhor. Eu vou. Nós precisamos de pessoas habilidosas, não. Nós precisamos de pessoas que nos amam, aceitam as nossas falhas, aceitam a nossa humanidade e falam: eu vou ficar com você, eu não vou te deixar. Eu não vou te deixar, não vou te deixar, não vou te deixar. E então a habilidade, a unção vai vir. Porque caráter não vem, irmão. É a unção que vem. Não precisamos de pessoas habilidosas, precisamos de pessoas de caráter santo. Então, quando o pai sobe, ele rasga suas vestes em 2 pedaços. No verso 13, ajuntou agora o manto de Elias. Ele rasgou suas vestes, raspou sua cabeça, como sinal assim: eu sou filho desse homem agora. Eu tiro a identidade velha dos pais que eu tinha. Quando você raspa a cabeça de uma pessoa, você não reconhece ela. Hoje eu estava no Baronesa, eu passei do lado de uma pessoa que eu conheço, que eu vejo toda semana, e ela passou assim, não me reconheceu, porque a pessoa parece que tem outra identidade. Eliseu agora tem uma nova identidade. Ele arranca também a capa para vestir outra, porque tem uma identidade do pai agora, do seu pai. Então fala que ele parou de pé junto à margem do Jordão, e no verso 14 ele tomou o manto de Elias
que dele caiu e feriu as águas, e disse: aonde está o Deus de Eliseu? Elias já tinha subido, mas ele honra a sua paternidade na ausência. Paternidade se honra na ausência dele. O que você fala quando eu não estou presente? O que você faz quando eu não estou presente? Aonde está o Deus de Elias? Aleluia. E quando ele também, final do verso 14, havia ferido as águas, se dividiram. Quando ele também, quem feriu as águas? Ele também, Eliseu. Quem feriu as águas foi Eliseu. Final do verso 14. Onde está o Senhor, o Deus de Elias? Quando feriu as águas. Na minha Bíblia fala, quando ele também. Quer dizer, quem feriu as águas assim como Elias foi Eliseu. Só que ele honrou o pai dele. Olha o Deus de Elias aqui, ó. Sabe o que ele está querendo dizer? Eu estou começando agora, mas eu aprendi com ele. Eu honro aquele que me ensinou. Eu aprendi com a minha paternidade. Aonde está o Deus? E quando os filhos dos profetas que estavam observando em Jericó ouviram, eles disseram: o espírito de Elias verdadeiramente repousa sobre Eliseu. E vieram para se encontrar com ele e se curvaram no chão diante dele. Aí no verso 23, você vê que logo depois ele está indo para Betel. Betel é um lugar onde eles adoravam a vários ídolos. E ele está indo para trazer um juízo, para trazer, irmão, ele está indo como um profeta. A palavra original não é crianças, é jovens. Jovens são muitas vezes o quê? Levados pelas suas paixões, iníquos. Leva tudo na brincadeira. Eles falam: ah, sobe cabeça raspada. Aí a gente lê e não entende. Tem que estudar. Ele fala duas coisas, esses jovens. Primeiro, sobe. A palavra que ele usou aqui, subir, na tradução original, é a mesma palavra que Elias fala para Eliseu: quando você me ver subir. Sabe o que eles estão querendo dizer? Aqueles 50 que eu acabei de ler, eles verdadeiramente, o mesmo espírito que está sobre Elias está sobre Eliseu, e curvaram diante dele como sinal do quê? De respeito. Nós sabemos que você é maior do que nós agora. Não importa se você chegou depois, se você é mais novo, você está debaixo do espírito de Elias. Mas esses jovens que estavam no caminho, cuidado que você está enfiando no olho dele o negócio. Os jovens que estavam no caminho, eles viram e falam o quê? Não é tipo assim, ah, sobe como se estivesse subindo uma ladeira. A gente imagina ele subindo uma ladeira. Primeiro que lá era tudo plano. Ele está dizendo assim, querendo dizer assim: nós não aceitamos, nós não reconhecemos que você é sucessor de Elias. Ele subiu, sobe você também, porque deve ser outro que tem que assumir o espírito dele. Por que eu sei disso? Porque quando eles falam sobe, aquela palavra sobe no original é a mesma palavra que Elias disse para Eliseu: quando você me ver subir. E Elias subindo aos céus, no redemoinho, essas duas palavras é também a mesma terceira palavra que os jovens usam. Sabe o que eles estão querendo dizer? Assim como Elias subiu, sobe você também, porque nós não queremos você como profeta, nós te rejeitamos, queremos outro. A primeira coisa que eles zombam é da autoridade que Deus confiou a ele. A segunda coisa, do voto que ele fez. Vai, cabeça de gelo. No original é isso, não é cabeça raspada. Vai, cabeça de gelo. Vai, cabeça de neve. O que é cabeça de gelo ou cabeça de neve? Naquela época, os leprosos eram chamados assim. Eles raspavam as suas cabeças e tinham que vestir roupa rasgada, para que fosse exposto no couro cabeludo deles, o quê? O quê? A lepra é aonde, irmão? Aonde que fica a lepra? Na pele. Então eles iam olhar na cabeça e já iam ver o quê? A ferida na hora. A roupa rasgada assim, ó, cheia de tira, para quê? Quando ele andasse, ia ver no vão ali o quê? As feridas, ia falar: é leproso, para expor ele, envergonhar ele. Eles compararam Eliseu a um leproso. Vai, ó, cabeça branca, cabeça de neve, cabeça de gelo. Porque a lepra, ela deixava a pele branca.
com aquelas feridas brancas. O que é isso? Um sinal deles o quê? De rejeição. E então o que acontece? O que acontece? Verso 24. Virando-se Eliseu para trás, viu e os amaldiçoou no nome do Senhor. Os amaldiçoou em o nome do Senhor. E no bosque vieram duas e dilaceraram 42 jovens. Foi o diabo que mandou a ursa matar eles? Foi? Foi quem? Deus. Só porque falaram isso dele, chamaram ele de careca? Não. Eles desprezaram o espírito que estava sobre eles. E desprezaram também, os zombaram do seu voto. Irmão, olha para mim. Não brinca com isso aqui, ó. Não brinca com isso que essas mulheres fizeram. Não brinca com isso não. Não faz piada com isso não. Isso é sério. Não se zomba de um voto de uma pessoa com Deus. Não se zomba da autoridade confiada a um homem de Deus e fica impune. Não. É palavra, irmão. Ou será que está escrito diferente na sua Bíblia aí? Está escrito diferente? A sua Bíblia está diferente da minha? Ah, bom. Pensei que tivesse. Não se brinca. Não se brinca. Fala com o teu irmão, não se brinca. Não precisa abrir não. Coloca Amós 1:9. Amós 5:19. Mas por que foi uma ursa? Olha o que fala em Amós 5:19. O dia do Senhor é comparado a um homem que foge do leão e se encontra com o urso. O urso é uma simbologia do juízo de Deus sobre os pecadores. O dia do Senhor. O que é o dia do Senhor na Bíblia? O que é o dia do Senhor? O dia em que todo mundo vai se encontrar com Deus como sendo o quê? Um juiz. Mais forte. A terra também vai se encontrar com Deus como um. Depois que todo mundo subir, a igreja subir, Jesus vier, o que vai ver sobre a terra? Juízo. Vai ser destruída. Então o dia do Senhor é comparado a um homem que foge de um leão. O que é isso? Ele está fugindo do quê? Do que ele está fugindo? Do conserto. Está fugindo do quê? Da correção, do castigo. E o que ele encontra? Opa, fugi do leão. Me dei bem. Pá! Dá de frente com o quê? Com o urso. O dia do Senhor é comparado com alguém que foge de um leão e dá de frente com o urso. E o urso despedaça essa pessoa. Esses 42, 43 jovens, eles não zombaram de um homem careca. Eliseu era jovem. O povo hebreu é cabeludo e barbudo. Eles zombaram da autoridade e zombaram do voto que ele fez em respeito ao seu pai espiritual. Nem que alguma pessoa, por exemplo, Carlos ou Rogério, falar, Deus não falou comigo não, mas em consideração ao meu pastor, o respeito que eu tenho com ele, eu não exigi que nada, ninguém fizesse, eu quero fazer. Deus recebe também. Porque Eliseu, Deus não pediu para ele, mas ele fez em respeito e honra ao seu pai que subiu. E o que ele recebe em troca disso? Zombaria. É zombado. E ele vira e fala, vocês vão colher o que vocês estão fazendo. Uma floresta sai uma ursa e despedaça eles na unha. Se você ler depois na tua casa Daniel 7:5, o urso é um dos animais ferozes, mais ferozes que tem na visão de Daniel, que recebe a ordem de devorar muita carne. Daniel 7:5. Continuei olhando, e eis que um segundo animal, semelhante a um urso, ao qual se levantou de um lado, tendo a boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim, levanta-te, devora muita carne. Urso, sinal do quê? Juízo de Deus.
Oséias 13, 8. Deus encontra os perversos como uma ursa roubada de seus filhos. Tem vários exemplos. Se você pegar na Bíblia, nós podemos ver tantos exemplos. Miriam, em Números 12, 2, ela contestou contra a liderança de Moisés. Números 12, 2. Eu vou falando, você vai colocando atrás. Não vou ler não. Aí vocês lêem aqui atrás, por favor. Lê aí sem falar alto, por favor. Só pode ler na tua mente. Ela contestou contra a liderança de Moisés. Ela ficou leprosa. Ela não morreu só porque Moisés, no versículo 13, 12, 13, ele intercedeu por ela, senão ela ia morrer. É sério isso, irmão. O povo reclamou também contra Moisés por não ter carne e alimento no Egito, no deserto. Lá em Números capítulo 11, versos 4 e 5. Reclamaram. 11, 4, 5. Não tem carne, não tem as coisas, lá era melhor. Começou a murmurar. Você não está liderando muito bem não, lá era melhor. Se você não der tempo, anote que eu vou terminar agora com o horário, e você lê na tua casa essas referências. E no versículo 33, Deus condena eles com uma praga. Olha o versículo 33. Eles não estavam se opondo a Deus, estavam se opondo a Moisés, não, estavam se opondo a Deus. Quando a carne ainda estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, acendeu a ira do Senhor contra o povo, e o feriu ao povo com uma praga muito grande. Eu poderia dar inúmeros textos aqui para você. Se você quiser, vem dar um print aqui na minha tela, aqui, estuda em casa. Mas para terminar, para você não falar que eu só usei Velho Testamento, Atos 18, 18, diz que Paulo fez esse voto com Deus também. Aqui no texto não fala o porquê dele fazer o voto, mas ele faz. E eu queria que já vocês se colocassem de pé, por favor. Eu sei que essa semana foi bem corrida e o culto está acabando hoje às 10, mas eu precisava falar isso. Atos 18, 18 diz: e Paulo, depois disso, tendo permanecido ali ainda um bom tempo, despedindo-se dos seus irmãos, navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila, tendo raspado a sua cabeça em Cencreia, porque tinha um voto. Deixa eu te falar, irmãos, isso é sério. Eu tive o cuidado de explicar para vocês, para não ter comentários aqui na igreja e você não cair em condenação. Sabe por quê? Porque a gente é bom para falar, mas é ruim de Bíblia, irmão. É ruim de Bíblia. É ruim de comer isso aqui. Quem aqui sabia as coisas que eu ensinei hoje aqui? Seja sincero, levanta a mão. Ninguém. E a gente sai criticando. Não, porque eu acho que isso é uma loucura, isso é uma bobagem, aleluia, isso é engano. Eu dei vários exemplos na Bíblia para você hoje. Vários. Sabe o que é o problema? Que muitas vezes nós somos carnais, não conhecemos a palavra e queremos criticar, falar sem saber. Fala menos nesses dias, irmãos. Guarda a tua boca, guarda a tua casa da iniquidade. Ore, jejue e busque a face de Deus, em nome de Jesus.